Novos números da dengue assustam. Confirmações já chegam a quase 400 casos. Bairro Bom Sucesso é um dos mais afetados pela epidemia. Em Araras, números ainda são menores, mas equipes de prevenção estão nas ruas. Em ritmo de carnaval, escolas de samba de Rio Claro realizam o ensaio técnico. É hora de deixar tudo pronto para o próximo final de semana. E ao vivo da avenida, todos os preparativos para a reta final do carnaval deste ano. Rio Claro Futebol Clube bate o Linense pela terceira rodada do Paulistão 2015. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira está só começando. Rio Claro registra 383 casos de dengue este ano, de acordo com o boletim da Vigilância Epidemiológica divulgado na última sexta-feira. A Coordenação de Combate à Dengue pede que a população siga as orientações e identifique possíveis locais de acúmulo de água nas casas. É importante também colaborar com o trabalho dos agentes de saúde, que estão monitorando todos os bairros com trabalho de combate e prevenção do mosquito. Denúncias de criadouros, o cidadão que vê no vizinho ou um terreno baldio pode ligar na ouvidoria no 3526-7156. E um dado interessante, Rio Claro e Limeira lideram a dengue na região. Se for considerada a taxa para cada 100 mil habitantes, Limeira aparece com 276 casos para cada 100 mil. Logo em seguida, Rio Claro, com 104,8 casos para cada 100 mil habitantes. Iracemápolis com 27, Araras com 14,8, Corderópolis com 13, Santa Bárbara do Oeste com 6,8 e Piracicaba, que é a maior cidade entre todas essas citadas, que aparece com apenas 3,3 casos para cada 100 mil habitantes. E um dos bairros com maior incidência de casos em Rio Claro é o Bom Sucesso, a região sul da cidade. Desde o dia 23, tô ligando, tá passando esse fax para zoonoses, ninguém faz nada. As imediações da Rua 4 do bairro é toda cercada por terrenos abandonados. E neles sempre se encontram todos os tipos de entulhos e resíduos, que podem ser os criadouros do mosquito da dengue. E água parada não falta por ali. Na parte de baixo do local existe uma área de transbordamento do rio Curumbataí, que forma uma lagoa. Segundo os moradores, antes era possível até pescar nesse local. Mas agora, a única coisa que se vê é uma água suja e verde, ou seja, mais um possível criadouro do mosquito. Diante de todos esses problemas, a afirmação de quem mora por ali é que os agentes até passaram e retiraram os lixos. Já passaram, recolheram, os lixos que põeram na rua recolheram, certo? Só que não entraram no quintal para ver como é que tá, não fizeram nada. José tem 70 anos, já pegou dengue uma vez e está novamente com suspeita da doença. Ele acredita que só as ações do poder público não serão suficientes para vencer esse inimigo. Precisa o pessoal ter um pouco de educação, posso dizer isso aí, né? Porque nesses casos aí jogar lixo na beira da rua, isso é falta de respeito. Em Araras, a situação está bem mais controlada. Mesmo assim, o fim de semana foi de trabalho preventivo junto à população. Nessa época do ano, em meio a tantas cidades com grandes números de casos, não tem como fugir do combate à dengue. Tem que limpar os baldes de água, limpar as calhas, limpar a caixa de água, limpar os potinhos dos cachorros. De acordo com o setor de endemias, Araras possui atualmente 22 casos registrados de dengue e mais 20 aguardam o resultado do exame. No ano passado, foram 127 casos confirmados da doença e a cidade não chegou a ter uma epidemia. Mas com a intenção de coibir o crescimento da dengue, ações como esta estão sendo realizadas. Os agentes foram ao Lago Municipal realizar um dia D, dia de alertar a população sobre a doença. O principal objetivo do dia D é a conscientização realmente da população da importância da dengue no nosso município. Então a atividade ela é toda voltada para as crianças, porque eu tenho realmente um retorno muito maior do que quando eu trabalho com adulto. Vitor tem apenas 13 anos e já sabe o que é necessário para combater esse inimigo. Tem que fazer em casa também. Só assim que a gente vai vencer a dengue? Não, daí tem que todo mundo se ajudar. Todo mundo junto vai conseguir, né? Sim. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, dor de cabeça e nos olhos, cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição, enjoos, vômitos e manchas vermelhas na pele,
acompanhadas ou não de dores abdominais e sangramentos espontâneos. Bate-papo de economia aqui toda segunda-feira com o Léo Carrilho. Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Começando a semana aí com más notícias, né? Aliás, esse ano a gente não deu nenhuma boa notícia da economia ainda, né, Léo? Mas aqui falando um pouquinho de PIB. A expectativa já não era grande, se é que a gente não pode chamar de zero, o 0,03%. Mas caiu além disso, né? Sim. O que tem arrastado essa perspectiva de crescimento ainda mais para baixo do que já estava? É bom até a gente recordar o que a gente comentou aqui. A confiança praticamente do investidor, ele caiu seriamente. Então, em função disso, ele não está investindo e, consequentemente, vai mandar funcionários embora, a inflação subindo, então todo mundo fica com medo de fazer qualquer tipo de negócio, porque o desemprego leva praticamente à queda do consumo e, consequentemente, o PIB, ao invés de subir, ele cai e pode ser negativo esse ano, como a expectativa praticamente é chegar a 1%. E tem uma contrapartida aí, né? O PIB cai e a perspectiva de inflação sobe, né? É um efeito cascata. Não, é um efeito cascata. Além do mais, o salário, entende, da renda da média familiar cai. Isso daí é consequência séria, não só para o país, mas para o comércio, para a indústria, para todos os setores e segmentos. Léo, essa questão da inflação, acompanhar, a gente imagina assim, quando o produto encalha, a ideia do lojista, ou do varejista, enfim, seria abaixar o preço para tornar o produto mais viável, mais atrativo. E o que a gente vê é o contrário. Parece que a postura do vendedor, a postura do lojista, do empresário, é subir o preço, ao invés de abaixar para incentivar o consumo. Esse é um efeito normal, subir o preço, ou é uma cultura Brasil? É uma cultura Brasil e tem uma consequência muito séria. A hora que o supermercado começar a sentir que vai sobrar mercadoria na prateleira, aí sim ele vai começar a reduzir o preço, ele vai se preocupar com o seu caixa e vai se preocupar com a sua sobrevivência. Porque o consumidor, a gente até tem uma brincadeira, ele não vai consumir presunto, ele passa a consumir mortadela. Ele não come carne mais de primeira e passa a comer carne de segunda. Você viu, já está acontecendo isso e está sobrando carne de frango. Então é uma consequência muito séria, não só praticamente desse procedimento, mas para se consertar o país, nós até comentamos aqui no passado, o remédio vai ser amargo e vai ser dolorido. Agora, essa questão cultural, não existe uma orientação, de repente, para trabalhar, para desencalhar produtos da prateleira? Isso não existe essa consciência empresarial de repente, estimular a economia, não pela inflação, mas tentar reduzir um pouquinho isso aí para o consumidor comprar? Ele demora a reconhecer. Não pode ser tarde demais daí? Não pode ser tarde demais. Então, com certeza, algumas empresas ainda vão fechar, consequentemente, porque ou investiu mal ou não sabe praticamente se adequar ao momento atual, né? Porque o próprio Delfim falava, olha, vai ter momentos na vida que nós vamos correr para não sair do lugar. E se nós ficarmos parados, nós seremos atropelados. Então nós temos que ter a consciência de saber quais os passos que eu devo tomar em função da defesa da minha empresa e em defesa da minha família. Ou seja, o que é que eu posso gastar? Então acabou. Tem 50 milhões praticamente de inadimplentes. Provavelmente isso vai para 60 milhões. Aí praticamente o supermercado, o comércio vai começar a verificar que essas margens de lucro que eles estavam trabalhando já não vai poder ser a mesma. Com relação ao dólar, a gente está vendo hoje o dólar operando aí na casa quase dos 2,80, se é que já nessa altura, voltou. Nesse horário, já não bateu. Efeito cascata também nesse embalo todo? Aí não. Nós falamos aí no passado, estava 2,85, nós falamos que não tinha razão, ele acabou chegando a 2,61, 2,62, houve uma queda. Agora, em função da inflação, ele tem um patamar. Então, se você verificar, ele só chegou a 2,61,
e já foi para 2,85 novamente. Então ele subiu quase 10%. Ou seja, a inflação e mais um pouco. Agora, isso também, penso que o Levi vai fazer alguma coisa, mas eu não vejo praticamente espaço para não. Vamos subir porque nós vamos comprar, porque nós vamos fazer isso, não vejo. Inclusive a queda do turismo, entende, brasileiro, em função para a saída do brasileiro para o mundo, vai ser bem menor esse ano. Agora, uma coisa que também foi desestimulada neste começo de ano é o investimento em imóveis. Pelo que está falando aqui, os imóveis supervalorizaram e aí teve toda aquela alteração também de taxa de juros. A gente viu que na prática não muda tanto na parcela da pessoa que fez o financiamento, mas enfim, o imóvel ficou caro demais. Isso aí é uma coisa que vai também travar um pouquinho a economia, porque até então o setor imobiliário estava aquecido? Vai, infelizmente. Há 2, 3 anos atrás, nós havíamos comentado que o setor praticamente imobiliário estaria prestes a sofrer um efeito. Ele já está sofrendo praticamente desde o início do ano passado. Então, o que vai acontecer? Nesses 50, 60 milhões de inadimplentes, vão ter muito do setor imobiliário. Então, o que ele vai deixar de comer? O que ele vai fazer? Ele vai deixar de consumir uma série de coisas, mas não vai deixar, entende, de comer. Então, provavelmente, ele não vai pagar a prestação do seu imóvel. Então, a situação vai ficar um pouco triste. Eu não quero, praticamente assim, deixar o setor preocupado. Mas para vender hoje imóvel, como antigamente você vendia na planta, vendia tudo, hoje, provavelmente, o setor imobiliário vai ter que demorar, vai vender 6 meses, vai demorar 8 meses. E aquele que tiver um imóvel usado, vai ser difícil vender. Ok, Léo. Muito obrigado pela participação. Pelo amor de Deus. Vamos acompanhar essa semana o que vai acontecer para a próxima segunda-feira. Claro. Obrigado, agradeço a todos. Tudo de bom para você, Paulo. Até lá, Léo. Obrigado. O Pátio de Rio Claro, nesta segunda-feira, tem vagas para ajudante de carga e descarga, auxiliar de enfermagem, assistente social, carpinteiro, farmacêutico e gerente de restaurante. O pátio fica na Avenida 3, o número é o 536, no centro. Você deve procurar a unidade com seu RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Três homens foram presos hoje de manhã por tentativa de roubo a uma casa no centro de Rio Claro. O roubo aconteceu na Avenida 1, entre as ruas 10 e 11. Para entrar na casa, 2 homens arrombaram um portão de um terreno vizinho e pularam um muro. Um terceiro indivíduo ficou esperando dentro de um carro que estava parado na esquina. O morador estava dormindo e foi surpreendido pelos ladrões armados. É a primeira vez que a gente veio ao local, fizemos contato com um dos vizinhos, ele informou que um indivíduo havia saído aqui na rua correndo e não viu mais ele, né? Saímos no patrulhamento para ver se localizava esse indivíduo. No momento que retornamos aqui na Avenida 1, deparamos com aquele veículo Polo parado na esquina e um indivíduo interior. Efetuamos a abordagem do indivíduo, ele começou a distorcer, falou que estava na casa da menina, tinha parado aí, mas estava indo embora. E quando eu fazia a pesquisa do veículo e do indivíduo, meu parceiro desceu até a residência aqui, onde tinha ouvido o barulho da primeira vez. Presenciou o portão que dá acesso ali à área de lazer ali, como vocês viram, da área de lazer aberto, com a fechadura estourada. Chegou mais viatura no apoio, a viatura ficou com o indivíduo do veículo, no momento que a gente desceu na residência. A hora que a gente fez a incursão na residência para averiguar a residência, deparamos com mais 2 indivíduos que já estavam saindo para vir para a rua. No momento que os 2 retornaram e começaram a pular de casa em casa, subir os telhados de casa em casa. Nisso aí chegou mais viaturas no apoio, efetuamos o cerco, as viaturas da Polícia Militar também compareceram aqui no nosso apoio e aí a partir daí começamos a fazer um trabalho em conjunto. Em busca pelas casas abandonadas, os guardas municipais encontraram um revólver calibre 38 municiado e uma réplica de pistola. Na casa, os ladrões haviam separado vários objetos da vítima. Separaram várias roupas, um notebook, celulares, 2 celulares da vítima. Um deles, inclusive, estava com até um santo da vítima, ele subtraiu R$4 em dinheiro, né? E roupas, tênis, chinelo. Eu acho que tem mais valor ali os celulares e o notebook.
Aí um deles me informou que eles iam carregar o carro com mais coisas, mais pertences da vítima, para levar o veículo também que estaria na garagem.